Olá, ouvintes do meu Brasil, meus queridos ouvintes do Podcasters Unidos. Hoje nós estamos aqui com um time especial para falar de um tema um tanto quanto confuso, talvez. Vamos falar sobre o novo normal. O que é isso? Existe o novo normal? Existe o mundo pós-pandemia? Existe pandemia? Pandemia acabou? A gente vai conversar sobre tudo isso hoje. Mas, claro, eu não vim sozinho, eu trouxe reforços. Então tá aqui comigo o grande Miguel. Miguel, quem é você? Oi, sou Miguel Ortiz, do podcast Os Vizinhos. Miguel, você não tá dando retorno o seu microfone. Pois é, cara, não sei o que tá acontecendo. Tô com esse probleminha aqui que eu não sei o que tá... Melhorou? Não? Fala aí, por favor. Melhorou? Melhorou, show. Ok. Silenciei alguém aqui. Miguel Ortiz, do podcast Os Vizinhos, nas cidades inteligentes, nas Smart Cities, né? Cidades inteligentes e inclusivas. E, além do Miguel, trouxe aqui também nosso querido William. Quem é você, William? Eu sou o William Vulto lá do lugarnenhum.net. Eu sou programador. E aí eu acho que esse momento que a gente está vivendo, né, de home office e tal, abriu algumas portas aí de umas coisas que a gente não pensava a respeito, né? Acho que vai ser interessante falar disso aí e de como isso vai para o futuro diante. Certo. E para completar esse time de estrelas, Giovanni estava comigo agora há pouco na outra live, né, Giovanni? Quem é você, meu caro? Opa, sou Giovanni do Região 44 e vamos ver, né, o que a gente vai pensar sobre o que é normal, o que é esse novo vai viver. E apoiando a nossa live, apoiando a nossa iniciativa, essa série de lives especiais da semana do podcast, nós temos a Aurelo Áudio. A Aurelo é a primeira plataforma que remunera os podcasters por stream e é 100% brasileira. E tem mais. Para você que está aí acompanhando a gente, tá rolando um cupom de desconto, né, para assinatura premium da plataforma. Esse cupom ele te dá direito a um plano mensal do aplicativo, né, para os ouvintes curtir os conteúdos sem propaganda. E sabe quanto é cobrado? Vocês sabem aí, galera? Apenas R$ 6,99. R$ 6,99 de mensalidade para curtir essa plataforma incrível. Cara, é muito barato, tá? O cupom anota aí, Orelo, @Podcasters Unidos. Não esquece, hein? Orelo, @Podcasters Unidos, tudo maiúsculas. Vai lá, conhece. Orelo Áudio. Bom, como eu já falei, né? Hoje a gente vai conversar sobre o novo normal. Que negócio é esse de novo normal? Eu acho que para começar esse papo, né, para começar a entender o que vem a ser, né, o novo normal, a gente tem que entender primeiro a questão da pandemia, né? A pandemia do Covid-19. Quem quer começar? Cara, eu acho que... posso começar? Já começando. Eu acho que... bom, a questão da saúde pública, das doenças, é uma questão recorrente, né? Uma questão que está por aí sempre. Mas eu acho que a novidade, que é o que desperta essa discussão do novo normal, é a questão do isolamento social, né? E de como algumas tecnologias e algumas condições permitem essas alterações nas nossas rotinas, assim. Eu acho que houve momentos históricos que tiveram outras crises de saúde, assim, mas você não tinha opção de optar pelo home office, que muitas pessoas ainda não têm, mas que é uma opção hoje em dia com você ter uma internet de qualidade, etc. E repensar como essas relações das pessoas com espaço público, eu acho que é a grande questão que a pandemia abriu pra gente, assim.
Eu sou da área de tecnologia e eu tenho visto empresas que descobriram que podem economizar uma grana forte optando pelo home office mesmo depois que a pandemia acabar, por exemplo. Por outro lado, o meu irmão é professor, já era professor também, eu acho que pode falar melhor depois. A ideia do homeschooling, por exemplo, foi algo que o pessoal tá meio que abandonando, né? Não funcionou muito bem essa virada, né? Foi algo que a gente conseguiu ver na prática, né? Pois é, assim, a galera, não, homeschooling é mó doideira, mó da hora e tal. Aí quando rolou de fato, parece que não, né? A pandemia ela trouxe uma mudança de hábitos, né? Você está falando aí da questão do trabalho, a gente até comentou mais cedo na outra live, né, Giovanni, sobre as mudanças profissionais, né, que a Covid traz, mas tão relevante quanto é o comportamento, né? É a questão do comportamento das pessoas. A gente tem que analisar bem. E estamos ficando agora, a questão da classe social também vai pegar bastante. Muita coisa que a gente tem que analisar para ver o que é esse novo normal. Exatamente. E quando a gente fala em mudanças, né, mudanças de comportamento, né, isso vale para tudo, porque a gente até comentou mais cedo, né, tem gente que descobriu a cozinha graças à pandemia, tá? A galera do pão tem gente que começou a aprender novos ofícios, né? Os próprios podcasts, né, aumentaram significativamente durante a pandemia. Eu não sei se algum de vocês aqui começou podcast durante a pandemia, é o caso? Não, faz tempo. Faz tempo. Você, né, Miguel? É o meu caso. Faz um ano já. Onde eu vi que não tinha para onde correr, eu disse, cara, tem que descobrir algo para a mente estar em funcionamento. Onde surgiu o podcast. Surgiu assim, incrivelmente, dentro da pandemia. A partir de março, começou todo esse projeto. Você começou a fazer por uma questão de você teve mais tempo ou foi algum ímpeto que surgiu junto com a pandemia? Eu adotei o seguinte, houve decreto na cidade, entrei em isolamento social e pensei, eu não vou entrar em pânico. Aí surgiu a oportunidade, eu pensei, poxa, é uma oportunidade, porque eu vou estar no meu próprio lar, no meu home, né? Ter um home studio, que é uma bagunça, mas é um home studio, e a partir disso comecei a desenvolver os projetos. E acostumei, né? Aí pega gosto, estuda sobre o assunto e a tendência é cada vez desenvolver mais. Mas foi graças à pandemia. Numa situação normal, antes do novo, não teria feito, cara. Não teria feito mesmo. Estaria envolvido com outras coisas. Eu penso que todo mundo, no final, daqui a alguns anos, né, vai poder dizer, não, porque na época da pandemia eu fazia isso, na época da pandemia eu fiz aquilo. Todo mundo vai ter alguma história para contar, né? Giovanni, você é professor também, como eu. Teu cotidiano deve ter virado uma loucura, né? Igual o meu. Então, teve aquele começo do que vai ser agora, né? Vai ser as aulas, etc. Depois, e agora? Como vamos dividir turma? No caso, eu tenho 8 turmas. Como fazer 8 turmas para um professor só, aquele monte de grupo em WhatsApp e um monte de coisa. Aí tem a questão dos alunos que têm menos acesso, que daí ter que pensar numa coisa. Não sei como que é aí na cidade de vocês, mas aqui tem bastante haitiano, e são os alunos que têm mais problemas para entender, ainda que eles têm que aprender uma nova língua. Então, foi uma loucura até hoje. Não vou falar que tá normal, porque não tá normal. A gente tem que tentar se adaptar, mas não dá, porque é um abismo. Eu acho que tem uma questão, a escola, somente nos primeiros anos, ser EAD ou remoto, eu acho que não vai funcionar por um bom tempo, principalmente no Brasil, e a nossa
nossas classes sociais, desigualdade, tudo. Então, a única coisa boa é que não precisa ir na escola todo dia, né? Eu tenho certeza que os alunos compartilham da sua visão. O deslocamento aí já... Sim. O problema agora é que tem que correr atrás de Engraçado, aluno né? o dia inteiro. Não é só nos horários de aula. Eu tenho um exemplo em casa, digamos, né? A minha filha mais velha, ela colou grau, digamos assim, no mestrado, né? Vou ver a defesa dela, todo no mestrado. E a orientadora dela falou assim, olha, vamos fazer o possível já para te dar andamento nesses teus estudos. Tal. E ela ficou sem esperança, realmente não tinha esperança nenhuma. O que eu vou fazer? Lógico, a meta, terminou o mestrado, seria o doutorado. Entrou nessa fase da pandemia, órgãos da saúde dentro da universidade onde ela estuda exigiram que formassem turmas a fazer um estudo em cima, turmas de doutorado em cima da Covid. Adivinha o que aconteceu? Ela foi convidada imediatamente para doutorado. Ela estava num doutorado de 2 anos sobre a Covid, está gostando muito, que ela estuda a parte de pessoas infectadas, contaminadas por alguma coisa, e agregou a esse assunto. Então, para ela, olha como é que é as coisas. Uma pessoa está passando por doutorado em função de uma crise de um vírus. Como que tudo muda, né? E no que você falou, vocês falaram sobre não ir para a escola, né? Era uma coisa que eu imaginei assim no começo, ali na minha inocência, né? Acho que os alunos iam achar incrível, né? Vou ficar em casa, não ter que aguentar os professores de história chato, barbudo, falando no meu ouvido o dia inteiro e tal. Ah, mas pensando melhor, veja, os alunos, muitos dos nossos alunos, Porque eu quero principalmente saber na se rede tá pública, chega. talvez, eles socializam na escola, né? A escola é o ambiente principal de socialização, de conhecer, né, as novidades da geração deles, e enfim, e isso está fazendo falta para eles, né? A coisa da socialização é interessante, Faz uma assim. falta enorme. Especialmente no caso do adolescente, né? Assim, que eu acho que é o maior espaço de socialização durante uma boa parte da vida, né? Do adolescente, assim. E coisas que a gente nem presta atenção. No caso da escola, você tá o tempo inteiro ali, né? Mas, por exemplo, eu faço pesquisa num laboratório na universidade e eu não estou frequentando o laboratório por motivos de não sair de casa, né? Uhum. E aquela socialização pequena de você estar ali trabalhando, você vira pro lado, fala alguma coisa com a pessoa do lado e conta uma piada e vê um negócio e pausa pra tomar o café, né? Essa socialização pequena que talvez você nem percebesse, assim, e é um negócio que faz uma falta muito doida, tá ligado? Eu falei mais cedo, né? Nós somos animais sociais, né? A gente socializa para tudo, a gente socializa para aprender, a gente socializa para lidar, né, com as nossas emoções, com o que a gente pensa, enfim, a gente cresce enquanto sociedade juntos, né? Quando a gente fica sozinho, a gente sente a falta, né, esse peso que a sociedade tem na nossa vida, não é? Sim, falando em socialização, direto, os alunos menores que mais sentem falta é dos amigos da escola, porque é um horário que, mesmo depois de uma aula chata de história, eles brincam entre si, eles conversam, não importa a idade. Nesse momento, eles estão ali tendo esse contato social, uma coisa que eles sentem falta. Então, que nem a pós-graduação que eu faço, quando a gente tem uma aula após a outra, a gente faz aquele intervalo entre uma aula e a outra, é um intervalo que a gente teria na faculdade. Pessoal, novo normal. Vocês já conhecem essa expressão de onde? Onde vocês viram isso pela primeira vez? O que essa expressão diz para vocês?
Cara, é complicado, assim. Existe várias linhas de discurso que vão descambar nesse novo normal, né? A pior que eu me lembro, que é a que veio na minha cabeça inicialmente, é com o fato da gente estar normalizando morte, né? Quer dizer, acho que depois. ah, acho que tinha bastante noticiário até chegar a 100 mil, né? Uhum. Depois esqueceu, assim, nem vejo mais relatório de número de mortes. E é uma coisa que a gente normalizou. Outra Se tornou coisa, aquela parte cotidiana, né? Como a previsão do tempo, a sessão de esportes, né? pois é. E aí, você tem esse discurso de que tem que voltar, porque o mercado, porque a economia, porque etc. E que a gente vai ter que lidar com essa doença e pessoas vão pegar e tá tudo bem, vai ser só uma coisa normal, assim. Acho que esse é o primeiro ponto que eu lembro, assim. Mas também tem a discussão sobre justamente essas mudanças comportamentais, né? Assim, de como a gente pode aproveitar algumas coisas que a gente aprendeu na pandemia para seguir adiante, assim. No caso, a questão do home office, né? Que eu acho que é algo que vai crescer muito nos períodos posteriores, assim. E, e também algumas questões de como a gente enxerga o mundo, assim, né? Por exemplo, eu tô de home office full time agora, só saio de casa para fazer compra, né? Uhum. E como eu disse, eu sinto um pouco a falta justamente daquela micro interação ali e tal. Apesar de ser um trabalho, o trabalho do programador é muito fechadinho ali, mas você tem um ambiente em volta. Por outro lado, eu tenho um horror de pensar que eu vou ter que voltar a pegar ônibus todo dia para trabalhar, entendeu? Parece que eu vou estar jogando 2 horas, 2 horas e meia fora, que eu não tô fazendo mais. Então você fala assim, putz, é mesmo, podia ficar em casa mesmo, né? Então talvez a volta não seja uma volta completa. Comece a tipo, trabalha alguns dias lá, outros dias em casa, já vai adequando, já vai fazendo essa transformação social permanentemente. Passa por um processo, né? De transição, longo processo de transição, né? Isso. Eu gostaria de acrescentar, estou achando interessante, a coisa é muito. A extensão do Brasil é muito grande. E as regiões são diferentes, cidades são diferentes. Eu moro numa cidade, que é Maringá, no Paraná, cerca de 500 mil habitantes, fora as cidades no entorno. Vocês não vão entender. O que ele acabou de falar, alguém daqui ouve e não pode. Full home office. Sim. Aqui não está existindo isso. Hoje à tarde fui chamado ao banco, né? A gerente me chamou, vamos bater um papo, conversar, tem umas propostas aqui e tal. Eu cheguei lá de máscara, tudo, entrei no banco, me identifiquei. E numa determinada oportunidade, ela falou: quer um café? Eu aceito. Aí no que eu tirei a máscara, tomar café com máscara não dá, né? Eu falei: será que ela não sugestionou o café para ver se realmente eu era a pessoa que ela tinha chamado? Porque eu estava de máscara. É uma coisa muito louca. E ali nós ficamos conversando normalmente. Estávamos tomando café, os dois, ela me atendendo na mesa, a mesa, né? E sem a máscara, sem nada. Eu circulando na cidade, alguns usam máscara, outros não. Cheguei no meu bairro, tá rolando agora. Eu cheguei no meu bairro, era cerca de 19 horas, 20 horas começou o jogo de futebol no campo comunitário do bairro. Jogo de futebol, a capoeira tá rolando no salão de festas. O bar, literalmente aquele barzinho tal, da cervejinha, lotado, e o pessoal normal. Eu, eu tava passando por ali, um colega me chamou, olha, eu lembro das máscaras que eu te. Ele fabrica máscaras com um distintivo de times. Ele tinha me prometido 2. Ele veio me trazer máscara, mas ele me entregou a máscara, me cobrou a máscara, mas ele não estava de máscara. Oh. E o pessoal convive. Um Convive trabalhador normal. paradoxal. E aqui, a cidade, tá vivendo normalmente.
pessoal usa assim, onde tem placa, não entre sem a máscara. Aí o cara põe no bolso lá. E isso aqui, o colega meu está na região do Espírito Santo, lá chega 2 colegas. Um quer entrar no mercado, cara, esqueci minha máscara, outro, pega a minha emprestada. Ocorre, cara. Ocorre. A finalidade da máscara, ela foi completamente desvirtuada nesse caso, né? E outra coisa que, não sei se, provavelmente não ocorre com vocês, o povo aqui não está preocupado mais com a Covid-19. Ocorreu, tá? A nova Covid. O povo está preocupado assim, cara, será que virá a segunda onda? O povo já está preparando para a segunda onda. Nem conseguiram vencer a primeira, já estão preocupados com a segunda. Estão querendo acelerar o processo. Aqui acabou. Vendo, aqui tá tudo normal. Só eu que sou otário. Bom. Agora eu não consegui entender. Somos, né? Somos. Não, cara. Não. Porque, assim, então, vendo, né, saindo... Oi, desculpa, vou falar. Bom, então, pelo que vocês relatam, isso é uma coisa do brasileiro. O não uso de máscara, ou só vai usar quando vai entrar no local. No colégio onde eu trabalho, tem muitos pais que vão com a máscara, chega no portão, tá a plaquinha, coloca, tira do bolso, às vezes pega do filho mesmo ali e coloca. Essas coisas mesmo. Cara, que absurdo. Daí querem voltar. Não mais, né? Mas querem voltar às aulas. Eu fico imaginando, imagina colocar criança que se cai no chão já pega, imagina com máscara. Eles vão respeitar, a criança não consegue respeitar, a criança quer correr o dia inteiro. Quer correr, olha, a minha máscara é coloridinha, toma essa, troca comigo, não sei o quê. Meu irmão. Vai pra escola com a máscara, volta com a outra, trocou com o colega. Não, a impressão, observando, né, o movimento da sociedade, digamos assim, né, eu vi notícia hoje sobre cinema voltar em determinados locais, jogos de futebol voltaram já há algum tempo, né, tava até pouco tempo atrás aí uma discussão sobre voltar a ter público nos jogos de futebol, mercados, shows, enfim, tudo isso voltando a funcionar. A impressão que passa é que para a sociedade, para a população, a pandemia acabou. Exato. Já foi. William, você não é o único otário, não. Coitado, William. Porque aqui onde eu moro, eu saio na rua, cara, tô eu e a minha namorada de máscara, mais ninguém. É foda. Aqui tem o que o Miguel falou do supermercado ainda exigir, né? E acho que é decreto estadual. Aí a pessoa vai sem a máscara, bota a máscara, entra no mercado. Diz quando tira a máscara do mercado. Bota só pra entrar mesmo. É foda, mano. Você ia falar, Miguel? Agora fugiu. Desculpa. Alguns eventos grandes já estão se adaptando com o modo de colocar o pessoal ali de volta. Como a gente comentou lá na outra live, dos carros, drive-in, alguns futebol, principalmente no americano, já estão ficar porque 7 carros ali dentro do campo consegue assistir o jogo. É uma situação que eles estão mexendo já para continuar, porque a sociedade foi construída nesse modo de aglomeração, ainda mais com a globalização. Então, já está mexendo em tudo. As viagens nacionais de avião já está com... Você pode já comprar as passagens para outro estado sossegado, você consegue ir. E eu acho que nem faz teste mais. Ou para outra cidade, nem pede nada, você só coloca a máscara ali dentro do avião e tá tudo bem. Na verdade, já foi uma briga, né, para começar a fazer os testes, né, em aeroporto. Exato. Eu ontem, eu estou me programando para fazer uma viagem no Ceará justamente para essa Smart City. Vocês não acreditam? Eu ligo para fazer reserva numa pousada, no entorno, lá na região. Aí a pessoa pergunta, para quando tu quer? Eu disse, olha,
como está com a pandemia, ninguém pode viajar, tal. Estou pensando em passar o Réveillon. Não, esquece. Eu não tenho valor. O valor que está hoje é só para esse mês. A partir de 1º de dezembro, eu não sei quanto eu vou cobrar. Vai ser muito maior porque a demanda será muito grande. As empresas aéreas estão com a quantidade de aeronaves, a quantidade de voos, né, reduzido. O atendimento de espaço em aeronaves está bem reduzido, porque problemas econômicos delas. Elas estão paradas porque o dólar subiu, o combustível é baseado no dólar. Mas as poucas aeronaves que estarão disponíveis no final de ano, principalmente para o Nordeste, que a tendência, a demanda cresce, tudo lotada, e os preços abusivos, os preços não estarão altos. Se alguém tiver que comprar alguma coisa, eles preparam. Hoje já não se compra, talvez não consigam nem comprar, porque estão aguardando a virada do outubro, novembro. E vai lotar tudo. A capacidade que eu tenho acompanhado pela mídia, 50%, 75%, eles vão negociar, 100% não vai ser. Mas as praias estarão lotadas como estão hoje. O Réveillon vai bombar, bicho. Não, vai ser uma loucura. O povo tá. E aí, detalhe, não sei como estão os voos internacionais para o Brasil. Se abrir, tem tudo, cara. O europeu tá seco para um mar, para um clima tropical, vem tudo. E o dólar tá alto, os caras vêm com dólar na mão. O nosso novo normal para Réveillon, muito dinheiro em caixa, vão recuperar. É a hora de recuperar todas as perdas, porque o dinheiro externo vai vir com força na mão dos turistas. Esse é o nosso novo normal. Isso que você está me falando, eu tenho a impressão constante de que as pessoas agora, né, com a pandemia, agora que, né, estão nesse momento de fim da pandemia, né, entre muitas aspas aqui, elas estão viajando mais, né, se deslocando mais, visitando cidades turísticas. Eu moro aqui do lado de Tiradentes, aqui em Minas, né, bem pertinho. E eu precisei ir lá outro dia, e isso um mês atrás, mais ou menos, plena pandemia. Lotada, a cidade lotada. Aliás, eu acho que eu nunca tinha visto a cidade tão cheia. Exatamente. Agora, falando em Tiradentes, acabei de falar um pouquinho antes de entrar no live com vocês. Eu estava conversando com um amigo meu, Alex. Ele é da Escola do Podcast. Fábrica do Podcast. Ele é editor e monta podcast para muitas pessoas, inclusive o meu. Eu trabalho em parceria com ele. Ele está em Divinópolis, Minas Gerais. Aí falei, cara, como é que tá? Vamos conversar rapidinho, que daqui a pouco tem uma live participar. E falou, eu acabei de chegar do mercado. Ele comentou, né? E agora tô dando um banho. Pensei, deve ser nos pets dele, não. Não, falei, tá, mas nos cachorrinhos, nos gatos. Não, tô dando um banho nos alimentos que eu acabei de comprar. Eu acredito, ele tava lavando tudo. Eu digo, cara, que país que tu mora? Porque fora daí ninguém tá fazendo isso não, cara. Não, a gente continua na rotina. Eu não sei, não tem um bunker lá, cara. Deve estar morando num bunker. Eu aqui ainda faço isso ainda. Dá o banho nas coisas, tudo. A gente comprou vários daqueles vidrinhos, recipientes, né? Com esguicho. E a gente compra álcool e joga nas coisas quando a gente compra. Cara, eu não sei. É cultura. É a cultura de cada local, né? Aqui, tu não vê o pessoal fazendo isso aqui na minha cidade. Não vê. É muito diferente, né? Aqui os mercados, os estabelecimentos colocaram aqueles pedais com álcool em gel que você aperta e o álcool vem na mão. Imagina que nos tempos, quando a gente não usar mais isso, uma criança vê quando tá, o que é aquilo ali? E você tem. Mas esse negócio é uma armadilha pra você passar vergonha, né? Porque não é bem regulado o negócio em nenhum. Aí você aperta ali, mano, vai aquele esguicho de álcool em gel do outro lado da rua. Aqui botaram, mas nunca reporam, acho. Nossa. Botaram, foi acabando, o pessoal foi Parece que é que nem tá lá, né?
gripe suína, quando as escolas estavam fazendo aquele negócio de álcool em gel nas paredes, chegou um tempo, não tem mais. Hoje em dia as escolas têm lá como enfeite da parede. Algumas ainda, que até tiraram para pintar em cima. Não tem nada para você passar o álcool em gel, mas até hoje não tem. Isso eu acho que vai ser uma nova, vai voltar de novo. E para um novo tipo, assim como pós-peste negra, a gente aprendeu, os amigos europeus aprenderam a tomar banho, então vai ser um novo hábito que vamos ter que tomar. A peste negra a peste negra é um exemplo ótimo, né? Porque eles não faziam ideia do que estava matando todo mundo, o vizinho, o parente, enfim. E eles viviam naquela nojeira, né? Eu brinco com os meus amigos, né? Que filme de Idade Média, a gente que é da história, a gente sempre fica irritado, porque é todo mundo limpinho, bonitinho, né? E, cara, não era isso a Idade Média. Aqueles dentes perfeitos. Dentes perfeitos e tal. Cara com 70 anos, com um sorriso brilhante. Não, gente, não. Todos os dentes na boca. Todos os dentes. E o que acontece é o seguinte, eles não sabiam como combater a pandemia, né? Acho que já fiz essa discussão antes, mas eu gosto de falar pandemia na peste negra. E não sabendo, uma das coisas que eles tentaram acabou ajudando eles, né? Que foi a ideia de separar, né? Tirar de perto um pouco do lixo, da sujeira, né? Porque aquilo gerava um cheiro. E a galera achava que uma das muitas tentativas de explicar, né, que aquilo passava a doença. Mas, tirando a sujeira, né, eles espantaram os ratos e ajudou a diminuir. Era aquela cultura dos miasmas, né? Dos humores. Dos humores, isso. Falando em cultura, eu não sei o caso de vocês, a gente está fazendo comparação porque somos de lugares diferentes. Aqui era feito a medição da temperatura, né? Devia chegar com a pistolinha lá e na testa. Aquela que implanta o chip chinês no cérebro? Não, disseram que o raio laser estava afetando o cérebro. Outro dia eu cheguei lá, o cara medindo meu pulso. Eu digo, temperatura? Não, que não pode mais porque afeta o cérebro, o raio laser. Ei! Caralho, bicho, na moral. Eu ia falar sobre isso, porque aqui também os lugares também estavam medindo na cabeça e depois eu propus e agora parou, não tem mais. E eu perguntei o porquê também, é a mesma coisa. Tem uma notícia rolando no WhatsApp que isso faz mal, então as pessoas não estão mais procurando saber uma notícia verdadeira. Então o que chega no WhatsApp é o que manda agora. O fake news. Para nós que somos professores, isso dói, cara. Isso é uma questão, bicho. Nossa, isso é uma questão. O que dói é ver professor falando isso. Existe. O que me dói, cara, é ver médico receitando coisa que não tem nada a ver. A gente aprendeu nessa pandemia que médico não sabe ler artigo, aparentemente. Não todos, claro, mas que tem muito médico que é completamente alucinado. Assim. Eu descobri que existe uma coisa chamada medicina baseada em evidência. Aí eu pensei, e a outra medicina é baseada em quê? Em vozes da minha cabeça? Magia. Eu não sei mais o que esperar da classe médica hoje. Porque tem uns caras que são doidos alucinados, cara. A gente não sabe mais o que esperar das pessoas, né? A pandemia e a mistura da pandemia com essa onda que a gente já estava vivendo, né? De fake news, de autoritarismo, de retorno de um conservadorismo mais radical, que acaba balançando, né, para uma luta contra o, entre aspas, que é um termo que eles gostam de usar, né, do politicamente correto e pode zoar todo mundo e pode fazer piada contra a minoria, etc. Então, o coronavírus ele veio num momento comunismo.
comunismo. Comunista embaixo da cama, dentro do armário. É uma loucura. O coronavírus, ele veio num momento bem complicado, né? Mergulhou no meio desse caldo e deu liga. Então a sociedade, cara, às vezes a impressão que a gente tem é que a sociedade tá pirando, cara. Ou nós somos os loucos, né? E tá todo mundo certo. Coronavírus, teve uma história que a sociedade ia se juntar e todo mundo está sendo igual, porque eles não escolhem classe, tudo. Mas o problema é que os humanos escolhem classe. Então, o nosso novo normal aqui, que a gente está seguro em casa, se aplica a gente. Mas aqueles que não podem. Então, como vai ser o novo normal deles, eu fico imaginando. Porque não vai ter, eles vão continuar na mesma. Todo dia de manhã, eu passo perto da rodoviária e sempre tá cheio o ônibus, o pessoal que trabalha na cidade, que é o meu caminho. Então, vejo o ônibus cheio. Esse pessoal que não tem como comprar um carro, não tem como trabalhar em casa, eles estão sendo afetados e nem percebem. E são os mesmos que apoiam voltar tudo ao normal, porque eles querem continuar seus empregos, é a fonte de vida deles. Eles não têm o que correr. A gente vê as imagens, né? Metrô, trem em São Paulo, e são coisas. Rio de Janeiro, outras grandes capitais, né? São coisas assustadoras. E eu inclusive, não gosto dessa expressão, né? Novo normal, né? Primeiro que eu penso que a nossa realidade, antes mesmo do coronavírus, já não era normal, né? Tinha alguma coisa errada. E tanto durante a pandemia quanto depois, eu penso que nós vamos ter realidades surreais, mas, como o Giovanni disse, diferentes para cada pessoa, né? Para cada grupo social, para cada região, né? A gente viu aí pelos relatos de vocês que cada região está lidando com a pandemia ou com o que eu chamo de cultura da pandemia de uma forma diferente, né? As pessoas, as famílias, tem aquela pessoa que mora sozinha, tem aquela pessoa que mora com a família, com vários irmãos e pais, sogra, etc. Então, são novas realidades, né? E uma coisa que eu até comentei na outra live será que vai mudar tanto assim? Eu penso nisso também, cara. Sei lá, a própria cultura de lavar a mão a galera já tá deixando pra lá, entendeu? Seria o básico, né? Assim, sabe, tipo assim, a pessoa descobriu assim, não, eu ando de ônibus, aí a barra pode ter coronavírus, aí eu tenho que lavar a mão. Assim, cara, mas a barra pode estar suja de qualquer outra coisa, você tem que lavar a mão sempre, ô desgraçado. Já era, já foi. As pessoas, nossa, não, vai sair da pandemia, as pessoas vão estar mais ligadas com essa coisa da higiene. Não tá porra nenhuma. Sabe? Sei lá, tem uma minoria que virou alguma coisa. Isso aí. Uma coisa que eu até comentei antes, né? Eu vejo que... Perdão, Giovanni. Não, pode falar. Às vezes dá uma falhada. Esse é o novo normal da internet. E uma coisa que eu até comentei isso, né? Porque lá pro ápice da pandemia, quando ela estava matando mais e contaminando mais, e a gente tinha mais notícias, né? Ocupava mais tempo no noticiário, né? A pandemia. Eu pensava bastante que o pós-pandemia a gente ia ter uma realidade diferente, onde as pessoas iam levar consigo, né? Experiências que iam mudar elas para sempre. Eu até tive a ilusão, coitado eu, de imaginar que no futuro pós-pandemia, onde, né, a gente está desde março sem aulas presenciais, haveria uma maior valorização do professor, com os pais sentindo falta da figura do professor junto aos seus filhos, né? Hoje, assistindo o que a gente vê... Os pais estão sentindo falta do filho longe. Fazendo o quê? Não sei. É uma cultura, né, esquisita, como se a escola fosse um depósito de criança, né? Mas Mas um pouco. Assim, quer dizer, muita gente vê como, né? Tanto é que antes da pandemia podia, assim, vou falar antes, né?
Um feriadão era uma loucura dentro de casa. Colônias de férias foram criadas para poder as crianças ter atividade, porque férias, criança em casa é diferente. A rotina muda. A criança, a gente sabe, eu já fui criança, nós fomos crianças, né? Então, a rotina dela, ela não consegue diferenciar. Agora, estou de férias em casa. Ela continua no mesmo ritmo. Para isso foram criadas as colônias de férias. Para ter sossego, né, dos filhos. É complicado falar essas coisas, porque ele vai criar outra polêmica aí. Mas achei. Vamos dizer que nós estamos contra as crianças. Não, você falou de valorização do professor, e eu lembrei que tem um monte de escola particular que demitiu um monte de professor e botou um professor para dar a mesma videoaula para 600 alunos. Isso é bem comum, e isso se encaixa num contexto, e que já vem de longe, de desvalorização e barateamento, né, da força de trabalho no Brasil. O coronavírus só piorou isso, na real, né? Pelo menos essa é a minha percepção. Total. Você tem muita perda de emprego formal, e a pessoa que perde o emprego formal vai caçar qualquer trampo. Então assim, aumentou pra caramba, muita gente pedindo delivery. Sim, muita gente perdeu o emprego virando entregador de iFood. É isso. A taxa de informalidade lá pra cima, a média salarial caiu, né? Você tem essas consequências aí. Eu assisti uma reportagem de um casal que eles eram vendedores de água, garrafinha de água mineral, no semáforo, e perderam emprego, perderam aquela ocupação. E aí eles estavam morando, tinham casa, tá? Eles, nós somos o casal, mais um filho, temos casa, nossa casa é no bairro tal, mas a gente não tem o que comer. Aí eles estavam morando numa barraca no centro da cidade de São Paulo e vinha comida para aquele pessoal que estava acampado naquelas barracas. E no início da pandemia eu fiquei assim, caramba, tô no céu. A gente está no interior, né? A capital, a situação na capital deve ter ficado bem complicada. E até agora, a retomada vai ser complicadíssima. Pode até ocorrer, durante a pandemia, quem ficou nessa situação, ele consegue ter uma visão assim, poxa, deu a luz. Assim que a pandemia acabar, a pessoa vem com ideias, com projetos novos. Pode ocorrer, respondendo a pergunta dele. Tá tudo dormente, a dormência, né? No que o mecanismo começar a funcionar, as ideias novas vão chegando e o pessoal vai se adaptando à nova realidade. O que é passado, o que se fazia no passado, muita coisa vai ficar para trás. Uma coisa que eu penso que veio para ficar, ganhou espaço, né, durante o período da pandemia, e eu imagino que mesmo com o passar, né, da pandemia, a volta à normalidade, né, ainda vai continuar fazendo parte da vida de todo mundo, são as lives, né? Porque explodiu um movimento de lives, lives como as nossas, né? Temas variados, as lives musicais, né? Com shows, os artistas se apresentando, né? Isso eu acho que é algo que começou, já existia, né? Mas se popularizou durante a pandemia, e é algo que vai ficar. E aí eu queria perguntar para vocês, quais são o jogo expectativa e realidade, né? O que vocês acham que deveria vir com o futuro, né? Para o futuro, com a pandemia, mas como vocês acham que realmente será? Cara, eu acho que uma coisa que a gente devia. Que eu esperava, assim, meu sonho de criança, era uma maior valorização do SUS e da ciência, né? Assim, a ciência como um todo, da ciência básica, daquela ciência que não é resultado para agora, né? Pra pensar processos para o futuro. Mas aí eu vejo essas coisas do raio laser na cabeça, apagador de memória. Eu não sei, cara. Não sei. Eu não vejo ninguém falando em realmente tem que valorizar a universidade pública
por causa de pandemia, sabe? Tipo, isso aí, sei lá, primeiro mês, assim, março, abril tinha. Já morreu. Não vejo mais ninguém falando disso. A descrença na humanidade, né? Até o conceito de que, sei lá, a ciência é coisa de gringo, né? A ciência é coisa da NASA, assim. Brasileiro não faz ciência, assim. Quer dizer, você tem uma super importância do Instituto Butantan, por exemplo, na parte da pesquisa das vacinas, mas para todos os efeitos, você tem ou a vacina da China, que é um trava-língua aí, né? A vacina da China. Ou a de Oxford ou a da Rússia. Assim, o Brasil não tem nada a ver com isso. E se precisar tirar dinheiro da Fiocruz, precisar de dinheiro, eu não vejo a galera se movimentando para impedir isso. Então teve um momento que nossa, agora a galera vai dar valor pro SUS, cara. Agora vai, bicho. Mas parece que não. Eu tenho em mente que o que vai se intensificar é a tecnologia. Muita coisa aconteceu durante a pandemia. O caso mesmo da minha ida ao banco. Uma das coisas foi o Pix, né? Falei, mas por que Pix? O que é o Pix? Simplesmente são chaves. Tu vai fazer um depósito para mim, não vai usar mais nada, só vai falar, olha, manda para o depósito do meu CPF, manda no meu e-mail. Vão acabar com o cartão de crédito, vão acabar com maquininha. Então, a tecnologia está avançando nisso aí também. Então, lógico, vai ficar mais em conta, até porque a bendita da maquininha de cartão hoje faz uma compra, paga imposto. Recebe o dinheiro, paga imposto. Com esse Pix vai ser direto, vai ser como se fosse um B2B, né? Ou P2P, né? Persona. Então, eu acho que a tecnologia... outro dia eu assisti um vídeo, um sanitário. Eram quatro vasos sanitários. A pessoa utilizava ali, no que ela saía, ele fazia um giro e já ia para limpeza, para desinfecção. Vinha outro sanitário para posição, desinfectado. O piso era todo lavado, e tudo pura tecnologia, sem a mão do ser humano. Eu acho que a gente vai ficar um pouco naquela coisa. Vai em algum lugar, como eu hoje sentei na cadeira em frente à gerente, ela deu a saidinha buscar o café, que eu falei. Eu ia colocar os dois braços no encosto, mas eu lembrei, poxa, tinha uma outra moça sendo atendida aqui. Eu fui lá no álcool gel, disfarcei, passei na mão, aí encharquei a mão e passei no encosto. Para mim, tá condicionado. Caramba, cara, eu faço isso também. Eu vou no supermercado, eu ando com um frasquinho de álcool em gel, né, no meu bolso. E aí, aquele porrada de álcool na mão, passo na parte que eu seguro do carrinho inteira, sabe? Quem vê assim é um negócio feio de ver. Mas a gente tá, tu tá com aquele lá. Então, são coisas assim que vai mudar. É o novo normal. É isso aí. A tecnologia e a nossa... Um colega meu, mas também ele é suspeito, porque ele faz matemática na universidade aqui da cidade, Universidade Estadual, 10 anos já. Eu disse, cara, quando ele acabar? Há 6 anos eu conheci ele, falta 1 ano e meio para ele acabar. Todo ano. Eu não critico ninguém, não. Eu também não. Aí ele contraiu toque, ele tá com toque, transtorno lá, obsessivo, compulsivo, e ele anda com álcool na mão, onde ele vai passando. Ele tá assim, cara, relaxa, mas ele tá assim, daquele jeito. Então, quer dizer, cada um tá absorvendo de uma maneira diferente, né? Você, Giovanni? Bom, eu achei que no começo tem um pouco de valor mais a questão cultural, porque a gente estava em casa, como você falou, as lives, então saiu os streamings, tem tal e tal, a locadora vermelha, como para não falar os nomes, a Amazônia saiu, e o pessoal tá vivendo essa onda. Eu achei que ia começar um pouco mais na cultura, só que, olhando pelo lado brasileiro, não vai vingar para o Brasil. Então, o que eu sei que vai ser um novo normal vai ser continuar com as lives em eventos grandes, como a gente, vou usar no lado nerd aqui, falando, como tinha Comic Con. Então já fizeram esse ano online, já deram um jeito de fazer online com venda de ingresso, então vai ser isso agora.
voltou o normal, a limitação de espaço, de venda, de ingresso. Então, em vez de encher o local, eles vão pegar e fazer uma venda limitada por pessoa ali, um tanto seguro, e uma venda online, uma coisa online ali gratuita para as pessoas participarem, assim, chamando a atenção. A gente teve um da DC Fandom, eu vi muitos youtubers que eu sigo falando que foi melhor do que certos eventos que eles tinham nesses locais. Então, eu acho que na indústria, assim, cultural, vão investir nisso, em questão de live. Já tem pessoal que faz teatro que eu vejo no meu Instagram, essas coisas que estão dando um jeito de fazer as peças de teatro deles. Então, as pessoas estão Pô, cara, se você pega. tá no mundo virtual e presencial ao mesmo tempo. Eu percebi que muita gente descobriu que é fácil fazer live, assim. Eu já tinha uma ideia, né? Eu já tinha dado uma olhada, mas nunca tinha feito, assim. Eu falei assim, vou ver como é que faz aqui, vou tentar fazer. Aí fiz no Twitch, assim, sei lá, 10 minutinhos, só pra ver de qual. E realmente é simples, assim. Acho que muita gente descobriu que é fácil. Então, por exemplo, se você pega um artista famosinho aí, assim, e faz uma live no YouTube com aquele superchat lá, ela levanta uma grana sem passar por agência, sem passar por ninguém, tá ligado? E ele tá em toda a casa. Sim, sim. Você E aí tem um eu acho que alcance maior, né? eu vi muito artista também fazendo live simulando show, assim, aí contrata gente, aí vem luz e vem não sei o que, sabe? Agora, cara, assim, sou artista, terminei de fazer um negócio aqui, parei aqui em casa, meia hora você abre o YouTube lá, pá, faz uma livezinha, canta 2 músicas, se rolar uma grana no superchat lá, rolou, entendeu? Fazer essas microproduções, acho que seria uma saída sagaz, assim. Porque agora tem live até demais, né? Pois é, inclusive cara. as lives blogueiras, né? A galera tá abrindo mais a vida, né, pra internet. Pelo menos eu tenho essa impressão. Sim, sim. Cara, eu particularmente penso que, como eu disse pra vocês, né? O Brasil é um lugar ótimo para você destruir as suas expectativas, sejam elas quais forem. É um lugar incrível para isso. Então eu realmente esperava uma valorização da figura do professor, do educador, enfim, de todo o corpo envolvido com a educação, né, com escola. Eu esperava uma valorização maior da educação, da produção de ciência, da tecnologia, né? Enfim, esperava tudo isso pro futuro aí pós-pandemia. Obviamente as minhas expectativas foram mais do que frustradas. Até comentei na live mais cedo que a gente analisa a coisa na perspectiva das mudanças e permanências, né? Então, lá pro início da pandemia, os primeiros meses, eu imaginava que a gente ia passar por uma realidade de muitas mudanças e algumas permanências. Hoje eu já tenho certeza de que vai ser uma realidade de muitas permanências e algumas pequenas mudanças, né? Como a própria questão da higiene, do álcool em gel, que foi algo que veio com outra epidemia, a tecnologia, as lives, né? Mas uma coisa que eu espero, uma coisa que eu acredito que deva ocupar um maior espaço, né? É a medicina. Eu penso que, por exemplo, na própria política, né? O discurso médico, sanitário, enfim, ele vai tomar conta do discurso político, do ambiente político. Eu penso que a preocupação, não com a vacinação, porque a gente está sendo obrigado a assistir essas campanhas aí anti-vacina, né? Mas com a produção de vacina, com o monitoramento de vírus, de bactérias, enfim, eu acho que tudo isso deve sofrer uma guinada para cima. Mas aguardar para ver, né? Eu acho que quem acredita na vacina tem que tomar primeiro. Eu penso assim também.
Pensei também. Inclusive, já estou lançando aqui a campanha, vocês estão nos ouvindo aí, nos assistindo. Se você não quer a sua vacina, dê para mim, não tem problema, tá? Pode ficar sossegado. Pessoal, só queria mandar um abraço aqui para a galera que está acompanhando a gente, comentando. Tive um probleminha no chat que acabou aparecendo só agora para mim. Então, um abraço aí para a Monique, para a galera do Podcasters Unidos, né? Que fez o possível e impossível para viabilizar essa live com essa mesa maravilhosa aqui. Para o Orc Caolho. E só responder para vocês que esse lance de cantor aí é uma mentira. Isso não existe. Tá? Inventaram esse negócio aí para me caluniar. A pantomima, a patuscada, como diria o nosso grande. Esqueci o nome. Esse é o Collor, né? Collor, como diria o grande Collor. Então, um abraço pra galera. Você falou, eu lembrei de outra fala do Quércia, mas essa é do outro. Outro. Galera, queria agradecer vocês por estarem aqui, bater esse papo legal comigo. Agradecer de novo Podcasters Unidos, essa iniciativa brilhante que junta podcasters do Brasil inteiro e além, com as propostas mais variadas. A gente tem a honra de conhecer, né, pessoas tão diferentes, com trajetórias tão diferentes, com ideias tão inovadoras, né, Miguel? Oh. E isso é muito bacana. Então, siga o Podcasters Unidos lá no Instagram, siga aqui na Twitch TV, procure, conheça, porque os nossos podcasts não recebem milhões, mas a gente faz um trabalho muito bom e essa galera aí é sensacional. Onde eu encontro vocês? Quem está assistindo aí, quer ouvir o podcast de vocês, quer acompanhar o trabalho de vocês, o que essa pessoa tem que fazer? Fala, William. Bom, eu tô lá em lugarnenhum.net, é o meu site pessoal lá, tem de tudo que eu faço em algum momento aparece por lá, então tem resenha de filme, resenha de gibi, tem trailer, tem todas essas coisas nerd aí que o povo gosta. E tem os meus 2 podcasts lá, o Curta um Curta, que é um podcast só sobre curtas-metragens, então 15 minutinhos ali a gente te apresenta um curta para você assistir. E o Observador Quântico, que é um podcast de ciência também curtinho, 15, 20 minutos, eu tento entender e explicar um conceito. Não sou especialista em nada, mas aí a gente dá aquele Google bem, pergunta para os amigos e monta uma pauta para tentar esclarecer alguma coisa aí. Então tem episódio de buraco negro, tem episódio de como funciona a geladeira, tem todas essas coisas lá. E é isso, tudo lá em lugarnenhum.net, você encontra as redes sociais também e todos os posts do site lá. O meu caso é dentro dos Vizinhos Podcast. Falamos muito sobre o convívio de moradores tanto das cidades inteligentes, ou as Smart Cities, né, e os vizinhos do entorno dessas cidades. A pauta é toda sobre 4 pilares, que seria a tecnologia, as pessoas, sustentabilidade e o meio ambiente. Então, em cima desses 4 assuntos aí, a gente vai conviver por muito tempo. Quem tiver interesse em conhecer, um dia pretende morar numa cidade inteligente, nada de espaçonave, carro voador, talvez carro de energia, Dexo, família, talvez carros elétricos, né? Porque é uma realidade em breve, até que tem projetos de totens de pontos de energia, né? Abastecimento desses carros. A cidade nossa lá já está com pontos de Wi-Fi também, a cidade toda é coberta com a internet gratuita. Hoje eu vi algumas fotos, alguns ambientes de bate-papo, assim, nas praças, né? E com pontos de carregamento de celular, bicicletário com gerador de energia para carregar o celular enquanto pedala, é um negócio bem legal. Então tem muita novidade, muita coisa boa virá pela frente. Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto, Os Vizinhos Podcast, no Instagram, no YouTube, e o podcast está em todas as plataformas possíveis. Bom, o Região 44, ele traz vários assuntos diversificados, então sempre entrevistando uma pessoa aqui do Paraná, às vezes até fora, como já aconteceu, falando sobre assuntos, sociedade,
racismo, violência contra a mulher, são diversos assuntos, não tem como dar um norte certinho, mas são diversos assuntos da sociedade e do dia a dia, e também sobre a profissão da pessoa. Então, tem todas as plataformas de streaming para podcast, e nosso Instagram, o podcast Região 44. Galera, eu sou o Jairo. A galera no grupo do Podcasters Unidos costuma me chamar de professor Jairo, porque eu realmente sou professor, dou aulas de história, e o meu podcast adivinha só, sobre história. O Escuta Essa História é um podcast onde eu trato dos temas históricos de um ponto de vista um pouco mais narrativo. E eu também estou toda semana lá no Gafes de Verdade, falando sobre cinema, falando sobre cultura pop em geral. Uma galera bem bacana. Eu queria mandar um abraço gigantesco para o grande Gabriel, né, que está organizando, que idealizou essa semana dos podcasts. A gente ainda vai ter muita live bacana essa semana, fica ligado aí, presta atenção que vai ter muita coisa boa. E você me encontra lá no Instagram, no Escuta Essa História Podcast, tudo junto, né? E dos meus podcasts estão em todas as plataformas que você imaginar. E é isso. E depois da gente aqui ainda tem mais uma live, né? Voz da Consciência. Tem mais uma live para rolar? Não tem. Não, esse é o último. Aqui é chique, gente. Vai A gente até tem ponto meia-noite. eletrônico. Aqui é outro nível. Galera, então muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Beijão, tchau! Falou! Falou. Falou! Que Olha, eu absurdo, voto sim, não, cara, que eu isso. voto sim. O meu voto tá garantido.